Oiê, eu sou Ju Palermo, você está no canal Fala Pra Camões. E nesse vídeo eu vou falar sobre os principais mitos a respeito de estudar literatura. Alguns que você ouve por aí, outros que talvez você até fale para se enganar, né? Se eu não me engano, são 4 mitos que eu vou derrubar nesse vídeo. Esse vídeo é o aproveitamento de uma live que eu fiz no ano passado. Eu dei uma editada nele para não ficar falando tudo de novo aqui. Então é uma live que foi feita em 2025, faz mais ou menos um ano. Então tem algumas obras que eu vou dar de exemplo, que não estão mais no vestibular, mas eu falo sobre isso também. Inclusive, isso tem a ver com um dos mitos. Eu espero que você aproveite, que você deixe a sua curtida, o seu comentário aqui, e logo depois da vinheta, então, você tem a edição dessa live em que eu falo sobre os principais mitos sobre estudar literatura. Pega o caderno, pega a caneta e anota, porque tem muita informação boa para você. Que eu vou começar, o tema da nossa live hoje são os mitos, né? Os maiores mitos sobre estudar literatura para os vestibulares. Eu vou falar de 4 mitos hoje, tá? Que é assim, né? Quando a pessoa pensa, eu vou estudar literatura, é assim que faz. E aí, vou derrubar esses mitos e dizer a maneira que eu considero correta, e não é que eu considero que eu tirei do meu nariz, mas de toda a minha experiência de anos, tá? Bom, primeiro grande mito, acho que é o meu preferido, é o mito que eu mais gosto de derrubar, né? É o mito que eu mais gosto de derrubar, que diz, eu até comentei um pouco sobre ele em alguma das lives da semana passada, mas hoje eu vou falar um pouquinho com mais vagar a respeito disso, e que é o mito de que para estudar literatura a gente precisa fazer muitos exercícios, né? Por que eu digo isso? Porque a gente na escola acaba tendo escola, cursinho, e mesmo nas plataformas de estudo online, a gente acaba, o vestibulando, infelizmente, acaba tendo a noção, a visão de que um método que ele estuda, uma disciplina, se aplica a todas as outras, o que não é verdade, né? Por exemplo, obviamente, você tem muito mais material para ler em disciplinas de humanas do que em disciplinas de exatas, né? Obviamente, você tem muito mais coisa para decorar na biologia, por exemplo, e talvez na geografia física, até tem nomes, termos, do que na literatura, né? Isso, então, assim, as pessoas aprendem que estudar é uma coisa só, e que existe um jeito certo de estudar, e que ele se aplica a todas as disciplinas, o que, mais uma vez, não é verdade. Você não estuda literatura do mesmo jeito que você estuda matemática. Você não estuda literatura do mesmo jeito que você estuda biologia. Você não estuda literatura do mesmo jeito que você estuda sociologia, né? E aí, o que acontece? Vestibulando tem uma tara por exercício e simulados, né? E a minha visão pessoal, que vai contra o que muita gente prega por aí na internet, ou mesmo em cursinhos e colégios presenciais, é que tem que fazer muito exercício. A minha visão pessoal é que isso não é verdade para a literatura. E por que as pessoas continuam falando? Primeiro, eu acho por desconhecimento, né? Segundo, por uma certa preguiça. Porque é muito mais fácil botar o aluno para fazer exercício do que, de fato, por exemplo, ler a obra com ele, explicar e fazer uma análise mais detalhada, tá? E isso é uma coisa que o vestibulando quer. O vestibulando precisa, ele gosta de saber que ele vai ter 2.000 exercícios para fazer. Eu vou comprar esse curso, porque nesse curso tem muito exercício. Então, como o professor sabe que o aluno gosta de fazer exercício, porque o aluno aprendeu que o jeito certo de estudar é fazer exercício, ele mete um monte de exercício lá. E muitas vezes esses exercícios não são úteis. No caso da literatura, uma caralhada de exercício é perda de tempo, e eu vou te dizer por quê. Então, esse é o primeiro grande mito. Para estudar literatura, eu tenho que fazer muitos exercícios. Não é verdade, tá? A literatura tem uma forma de estudo específica e que eu detalhei na última live que a gente teve na sexta-feira, que é a live que eu fiz e que se chamava 3 erros que podem ser fatais na sua preparação, né? O último erro que eu falei que é ler como se estivesse só fluindo a leitura, né? E aí eu especifiquei quais são as etapas que você tem que fazer
para ler de fato e dominar de fato a lista. Eu especifiquei um pouco isso. Então, assim, existe uma técnica para a gente estudar as obras literárias especificamente. E essa técnica não inclui fazer 250 mil exercícios. O aluno é seduzido por isso, né? Ah, eu vou comprar aqui essa plataforma, eu vou comprar esse curso, eu vou fazer esse cursinho, porque a apostila deles é gigantesca e tem 2.000 exercícios de literatura. Eu acho sim importante você conhecer, né, o estilo da prova que você está prestando, principalmente as provas mais recentes, tá? Eu acho bom dar uma olhada. Mas eu vou te dizer aqui que esse bando de exercício, e eu vejo porque eu faço pesquisa de, entre aspas, concorrentes, né? Ai, plataforma com, sei lá, não sei quantos exercícios, não sei quantos simulados. Eu penso, gente, isso é uma bobagem, né? Eu entendo que o cara está oferecendo isso porque o aluno acha que precisa. Mas qual é o problema desse monte de exercícios? Número 1, muitas vezes são exercícios de obras que não caem mais. Lá vou eu falar mal da Unicamp, depois vocês vêm aqui falar que eu sou hater e eu não sou, né? Eu fiz minha graduação na Unicamp, eu fiz meu mestrado na Unicamp, eu estou fazendo meu doutorado na Unicamp, mas eu tenho algumas questões com a prova da Unicamp. Há pouco tempo, acho que foi no passado ou fim do ano retrasado, acho que foi retrasado, 2023. Eles falaram, e agora no site da Conveste você encontra simulados de literatura, simulados. Os simulados que eles colocaram lá são nada mais, nada menos do que as questões das provas anteriores. Tem lá por ano, só as questões seleciona, né? Você seleciona a disciplina literatura, tal, e aparecem as questões. São questões de obras que não caem mais. Quando eu trabalhava em cursinho, no material do cursinho, tinha questão de obras que não estavam mais na lista. Aí você vai lá responder uma questão sobre Lisbela e o Prisioneiro, que é uma obra que você não leu, você não vai saber fazer o exercício, você vai ficar se sentindo mal, porque você não sabe fazer, e você não deveria saber fazer mesmo, porque você não leu. Então, você não está simulando nada. Vamos no nome? Simular? O que é simular? Eu vou simular, né? Eu vou emular, eu vou simular, eu vou me preparar para uma realidade, como se eu fosse fazer a prova. Não é verdade, porque essas questões não vão estar lá, porque esse livro não está lá. Então, tem um monte, tanto em apostila de cursinho, quanto nessas plataformas online, 200 mil exercícios, desconfie, só para te dar para ver que quem está ligado aqui comigo. A lista da FUVEST de 2026, ela é inteira nova. Livros que nunca caíram em vestibular. Nunca. Não posso afirmar todos eles nunca caíram, né? Porque eu não fiz essa pesquisa extensa. Mas, assim, eu aposto que a maioria... Bom, na FUVEST, pelo menos, nunca caiu. Já é uma coisa. Uma vez caiu no Enem. O estilo de prova do Enem é completamente diferente do estilo de prova da FUVEST. Você fazer um exercício tipo Enem não está te preparando para uma prova da FUVEST, tá? Então, assim, não tem. Tem exercício sobre no seu pescoço da Chimamanda? Não, ele nunca caiu no vestibular. Então, já começa por aí, você já desconfia. Da onde que os caras tiraram 200 exercícios sobre no seu pescoço se ele nunca caiu em vestibular? Eles inventaram. Então, só um parênteses aí para ver quem tá ligado aqui comigo. Então, a primeira coisa, fazer exercícios de obras que não caem mais é uma perda de tempo. Você não vai saber fazer, porque você não leu essas obras. Você vai se sentir frustrado, porque você provavelmente não vai saber fazer, porque você não leu o livro, então você não sabe responder sobre ele. Você está só perdendo tempo. Outro ponto, eu estou olhando aqui na minha lista para não perder nada. Os exercícios que já apareceram, eles não voltam mais. Então, se olhar lá na lista da Unicamp, uma pergunta que eles fizeram sobre a Alice do ano passado, esse exercício não vai aparecer de novo. Então, não adianta muito você saber responder ele, porque eles não vão colocar a mesma coisa de novo. De novo, para que é importante eu ter uma ideia? Eu tenho que entender o modelo da prova, como que eles costumam perguntar, né? Agora, aquele exercício exatamente que caiu não volta. O que eu tinha adiantado na semana passada é assim, em exercícios de exatas, tem um tipo de exercício que sempre cai, né? Você vai mudar os dados, vai mudar os números, mas aquela fórmula que você vai usar, aquela conta que você tem que fazer. Em literatura isso não existe. Um exercício que já caiu perguntando um ponto específico do livro não vai cair de novo. Então, você ficar fazendo esse tipo de exercício é perda de tempo também. Outro ponto, exercícios muito antigos. O perfil da prova, ele muda com o passar do tempo.
Então, vamos supor, até o ano passado, que esse ano não tem, né, mas Quincas Borba, né, que caiu pra caralho em vestibular, aí tem uma pergunta lá vem geralmente a fonte, né, o FMU 1999. Mano, de 99 para cá, o perfil do vestibular mudou muito. Antigamente, por exemplo, você tinha muitas questões de decoreba mesmo. A mesma coisa vai acontecer na história, né? Então, o perfil da prova muda. Fazer exercícios com mais de 10 anos é perda de tempo, porque esses exercícios não vão aparecer de novo. Eles não representam mais um perfil da prova de hoje. Não adianta você estar se enganando. Ai, eu fiz vários exercícios hoje. Você fez exercício de coisa que caiu em 2000, 2001, não cai mais desse jeito, tá? Então, exercícios de livros que não estão mais na lista, perda de tempo. Exercícios que já apareceram e não vão aparecer de novo. O que mais que eu falei? Exercícios antigos, mesmo que seja sobre o livro, o que é bem difícil acontecer com essa lista da FUVEST, principalmente da Unicamp também. A lista do País das Maravilhas não caiu vestibular, meu amor. Casa Velha do Machado de Assis é um livro que agora está voltando. Eles não pegaram Dom Casmurro, eles não pegaram Quincas Borba, até ano passado estava na FUVEST. Eles não pegaram Memórias Póstumas de Brás Cubas. São livros novos. A Visão das Plantas, da Djamila, Caminho de Pedras, não é um livro super conhecido da Raquel de Queiroz. A lista é nova. Então, as obras são novas. E aí tem uma outra grande coisa que não são exercícios especificamente feitos pela FUVEST. A própria Unicamp, quando lançou lá, faça aqui um simulado, são questões da Unicamp, mas são questões que já caíram, que não vão cair de novo. E aí o que acontece? Você acha lá uma plataforma ou tem um material no seu cursinho, na aula de, sei lá, as meninas ainda é um que pode ter caído, tá? Mas vamos pegar aqui, Balada de Amor ao Vento, da Pauline Tiziane. Tem 20 exercícios sobre esse livro. Não existem 20 questões que tenham aparecido em vestibular sobre esse livro. O que isso significa? Que alguém elaborou essas questões. Quem? Não sei, mas não foi a banca da FUVEST. Você não está simulando, de fato. Eu tenho anos de experiência em trabalho com literatura, em preparação para vestibular, trabalhei em cursinho, trabalhei muitos anos em ensino médio, né? Ainda trabalho de forma virtual, mas trabalho. Eu posso elaborar questões e as minhas questões não se aproximam do que a FUVEST faz. Ninguém se aproxima, porque a gente não sabe o que vai ser. A FUVEST, inclusive, é uma que muda constantemente o perfil de prova. Então, por que eu estou dizendo isso? Você está dizendo que os exercícios que as pessoas criam não são exercícios bons? Eles podem até ser bons, mas eles não estão simulando uma prova da FUVEST ou da Unicamp, porque a gente não sabe o que a FUVEST ou a Unicamp vai perguntar, entende? Então, assim, eu tenho essa opinião que é minha, pela minha observação, do que de fato funciona para os estudantes e que é esse mito de que fazer 250 mil exercícios, ele pode funcionar nas exatas, e eu acho que funciona, mas para a literatura, não. O que eu recomendo? Que você veja o perfil da prova. No máximo, os 3 últimos anos. Porque a prova muda constantemente. Não adianta você ir olhar a prova da Unicamp de 2017. Primeiro porque os livros que estão lá não vão ser mais os livros que estão aqui agora. Né? No caso da FUVEST, a lista é inteira nova. Mas, pelo menos para você ter uma noção de como eles perguntam. O que eles perguntam? Perguntam mais de enredo? Perguntam mais... pedem intertextualidade? Por exemplo, na FUVEST, a gente tem literatura comparada, tem 2 obras, né? Comparação de 2 obras na mesma questão. Na Unicamp isso não acontece, a Unicamp faz uma pergunta somente sobre uma obra por vez, tá? Então, assim, entender o perfil da prova. Para isso, você pode olhar as 3 últimas provas, os 3 anos anteriores, e só, não vai olhar mais do que isso. Claro, você precisa estar preparado para responder questões dissertativas. Então, como é que eu respondo a questão dissertativa? Mas daí isso aí já é outra coisa, né? Como é que eu começo? E eu posso até um dia fazer uma live especial sobre isso. Então, assim, usar palavras de enunciado, que é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Aproveitar palavras de enunciado para deixar claro para o examinador que você entendeu e está respondendo o que ele está perguntando, né? Tem uma manha de responder questão dissertativa. Mas você não vai aprender isso, você até pode aprender, mas é uma bala de canhão para matar um mosquito fazendo 250 mil exercícios. O tempo que você ficaria fazendo exercícios de livros que não caem mais,
de provas antigas que não representam mais o perfil atual daquele vestibular. Exercícios criados por um professor X e que não representam o modelo de prova da FUVEST. Ou exercícios que já apareceram e não vão voltar. O tempo que você perde fazendo isso, você faz o quê? Você lê. Porque você vive dizendo, eu não tenho tempo. Você não tem tempo para ler, mas tem tempo para ficar fazendo exercício. Por quê? Porque você se engana. Porque você acha que fazendo exercício você está estudando. A melhor forma da gente estudar, a primeira coisa para a gente, de fato, estudar uma obra literária é ler a obra literária. Então, para com essa mania de ficar querendo fazer 250 mil exercícios e vai ler o livro no lugar. Eu sei que é mais chato, porque como a gente conversou na minha primeira live da semana passada, às vezes o livro é difícil, você não gosta, tem palavras estranhas, tem uma linguagem chata, você não está curtindo, aí você se engana, em vez de fazer o que tem que fazer, eu vou fazer uns exercícios aqui. Aí cai um exercício sobre Machado de Assis, características do realismo, que não tem nada a ver, às vezes, com Casa Velha, não está pedindo nenhuma informação sobre Casa Velha. Aí você faz, você acerta, aí você acha que está no caminho. Então, esse é o primeiro mito. Ficar fazendo um monte de exercício. Não é assim que a gente estuda literatura. É importante olhar as provas anteriores, é importante entender como que está caindo nos últimos anos, qual a tendência da prova, é importante treinar questões dissertativas, mas isso para todas as disciplinas, não é só para literatura, né? E usar o tempo para estudar, de fato, os livros, para dominar a lista de obras literárias da Unicamp e da FUVEST, porque é ali que você vai garantir pontos essenciais para a sua aprovação, principalmente em medicina. O primeiro mito é esse. O segundo mito esse também é o básico, né? Não precisa ler mesmo, porque com resumo dá para fazer. Vira e mexe, eu vejo isso, né? Eu não li esse livro, mas eu consegui fazer a prova. Vou contar aqui uma coisa que eu não devia contar. Quando eu prestei Unicamp, tinha um livro gigantesco, era um tijolo, que eu não li. Eu comecei a ler, eu não li esse livro. Esse é um livro que eu não vou nem dizer qual é aqui, não vou contar. Mas era um tijolão, e eu falei, caralho, eu não vou ler esse livro, não vou ler não. Eu comecei a ler, não gostei, falei, não vou ler, e não li. E eu me lembro, Gabi, tô aqui confessando, a Juliana vestibulanda não leu todos os livros da Unicamp. E caiu a questão sobre ele, e eu não sabia o que responder. Porque eu tinha lido o resumo, eu tinha feito análise dele, mas eu não sabia responder. Às vezes a gente dá sorte, né? Porque cai uma questão sobre um livro que você não leu, mas pelo resumo ou pela análise que você viu, às vezes dá para responder. Mas, de novo, se você presta um curso de alta concorrência, em que cada questão é importante, cada questão pode te pôr para fora ou para dentro da lista. Às vezes, por uma questão, passa gente na sua frente e você não consegue a sua vaga. Você vai arriscar? Não adianta, gente, para curso de alta concorrência, tem que saber tudo. Cada questão é importantíssima, então não dá para arriscar. Porque sim, tem casos em que você só resolve a questão se você tiver lido o livro. Então esse mito de que não precisa ler não, viu? Um bom resumo e uma análise aprofundada, a gente não precisa ler o livro, vai fazer a prova. Você acha mesmo que a banca que faz as questões, não vou contar, Gabi, você acha mesmo que a banca que faz as questões não sabe que os vestibulandos pensam assim? E não fazem questões que de fato só responde quem leu o livro? Uma vez ou outra pode passar. Você vai deixar a sua sorte ao acaso, a sua aprovação ao sabor da sorte? Eu não deixaria, tá? Além disso, tem uma outra coisa que eu já falei também nas lives anteriores, e que é o perigo de você deixar a sua interpretação, né, ser contaminada pela interpretação de outra pessoa. Porque se você não lê o livro, você tem que acreditar no que outra pessoa falou. Você tem que acreditar no resumo da outra pessoa, você tem que acreditar na análise da outra pessoa. E existe material errado por aí, já falei. ChatGPT faz um monte de merda quando resume obra. Já peguei vídeo de professores de literatura, que se dizem professores de literatura, falando coisa errada sobre o livro, tá? Eu punha no Instagram, eu não sei se pá, ainda deve ter alguma coisa lá. Acho que um dos últimos que eu vi era um cara falando de Caio Fernando Abreu, do Morangos Mofados, mas fazendo uma interpretação tão torta e tão errada.
sabe? Então, assim, você fica dependendo de interpretações equivocadas de outras pessoas, tá? Então, voltando, outro mito que, não precisa ler, né, o livro de verdade, que eu consigo responder as questões, principalmente porque o resumo vale. E muitas vezes, a pessoa que pensa isso, que se eu ler um resumo, ou eu assistir a um vídeo que conta a história da obra, né, que resume o enredo para mim, eu consigo responder sem ter que ler. Esse mito está associado ao terceiro mito, que é achar que a prova só vai cobrar enredo e personagem. Então, chegamos ao terceiro mito. O primeiro é fazer um monte de exercício, importantíssimo. O segundo é, não precisa ler, um resumo basta. E o terceiro é achar que a única coisa que você precisa extrair do livro, entender, e muita gente fala em decorar, e a gente vai ter uma live aqui ainda essa semana, não lembro se é amanhã ou se quarta, sobre decorar literatura, né? Basta. Como se a prova só pedisse enredo, o que acontece na historinha e personagem. Aí vestibulando fica louco, faz uma lista de personagem, né? Para decorar os nomes dos personagens. Amor, se você leu o livro de fato, você sabe quem é o personagem. Eu volto com exemplo de filme e de série, tá? Você assiste uma série, você assistiu La Casa de Papel, você sabe quem é a Tóquio. Você não vai confundir a Tóquio com a Nairobi. Você sabe. E aí, se botarem uma cena para você, você pode até falar, gente, mas qual que é a Tóquio, qual que é a Nairobi mesmo? Tiver uma ceninha ali, pelo jeito que ela fala, ou pela ação dela, você fala, eu já sei quem é essa. Você não confunde o Rio com Berlim, entende? Por quê? Porque você se apropriou daquela série. Você assistiu prestando atenção, você entendeu, você sabe quem são os personagens, você sabe quais são as motivações deles, por que eles fazem o que eles falam, você entende o estilo deles, um tem o estilo mais assim, outro tem o estilo mais assado, eu sei quem eles são. Quando a gente entra de fato num livro, é a mesma sensação. Eu sei quem é o Félix do Casa Velha. Eu sei quais são as ações dele, quais são as intenções, qual é o estilo dele, qual é o jeito dele, quais são as suas dores, quais são as suas vontades. Eu sei quem é a Dona Antônia, por que ela faz o que ela faz, do jeito que ela faz. Eu não preciso decorar Félix, filho de Dona Antônia. Nanana. Não existe isso. Por isso que ele fala, eu leio, mas eu tenho medo de guardar, porque eu acho que eu não vou lembrar. Mas não tem, se for para lembrar desse jeito, não tem que lembrar mesmo, né? A prova do vestibular não é uma prova de memorização. Há muitos anos ela não é uma prova de memorização. Inclusive, a gente passa, né, por mudanças na educação, em que, por exemplo, antigamente prova de história era decoreba de data. Revolução Francesa, 1789. Hoje em dia, muitas vezes, você não precisa saber a data em que aconteceu alguma coisa, porque a prova está te cobrando outras coisas. Quais são as consequências daquele evento histórico? Quais são os antecedentes que fizeram com que chegasse naquilo, e não mais quando ele aconteceu ou o que aconteceu nessa data. Com literatura é a mesma coisa. Eles não estão interessados em saber se você entendeu a ordem da história, se você sabe exatamente o que acontece no capítulo 17, ou se você decorou uma lista de personagens, tá? Hoje em dia, as questões não são mais de memorização. Não adianta ficar decorando lista de personagem. E eu trouxe aqui uma relação de coisas que podem cair, coisas que o vestibular costuma perguntar. Se você quiser, pode anotar. Primeiro, figuras de linguagem em trechos. Às vezes você fala, nossa, eu fiquei me matando para decorar o que acontecia na história, e caiu só um trechinho que pedia para analisar o uso da figura de uma metáfora naquele ponto, ou de como que as antíteses contribuíam para dar um sentido tal e tal. Isso tanto em poema quanto em obras em prosa. Imagina, em poema, você vai decorar os poemas, você vai decorar quase 100 poemas, maluco? Não é decorar, percebe? Então, o que pode cair? Uso de figuras de linguagem em trechos e como esses usos contribuem para construir um sentido X ou Y. As estratégias narrativas, né? Eu lembro questão que caiu há alguns anos, acho que uns 2, sobre o Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles, que é um conto maravilhoso. Lígia Fagundes Telles, que está na lista da FUVEST com Romance As Meninas, e que eu já falei aqui que é super difícil. Peraí que meu lápis caiu. Né? Mas tinha o conto dela, Seminário dos Ratos, e a pergunta da Unicamp, se eu não me engano, que era de segunda fase, era como que tal coisa contribuía para criar um clima de suspense no livro. Ela não está perguntando para você o que acontece antes, o que acontece depois, mas a estratégia que a dona Lígia usa para construir o suspense no conto. Então, as estratégias de que o autor se utiliza. Não adianta decorar uma lista de personagens, isso não vai te ajudar, tá? Uso de linguagem poética. Fico pensando aqui no caso por exemplo,
Isso não só em poesia, no caso da dona Paulina Chiziane, né, que vai usar essa coisa, balada de amor ao vento, e o jeito que ela fala, que eu até tirei sarro outro dia, quando ela fala, quando ela está falando do casal se pegando, e que ela fala, os pássaros cantaram para nós, os caniços dançaram para nós, o céu e a terra uniram-se ao nosso abraço, e empreendemos a primeira viagem celestial nas asas das borboletas. Eu escrevi aqui, porque eu acho brega, eu acho muito romântico, água com açúcar, né? Mas é o estilo dela. E é uma linguagem poética que ela usa para metaforicamente falar sobre esta pegação dos personagens, entende? Então, as questões podem versar sobre isso também, como que o uso da linguagem poética se liga ao que... E para que ele está sendo usado? Qual a intenção do autor atrás disso, tá? Intertextualidade. Botar uma outra obra, no caso da FUVEST, acontece, como eu falei, 2 obras na mesma questão, ou mais 2, né? No caso da Unicamp, não, mas ele pode te dar um trecho de uma outra obra e pedir para você comparar, principalmente em questões de poesia, mas não só. Eu tenho uma intertextualidade aqui entre essas obras conversam, essas obras se interligam de alguma maneira. Foco narrativo. Quem está contando essa história? E o que isso muda para a história? É o famoso caso do Dom Casmurro. Como quem me conta a história é o Bentinho, eu não posso confiar nele. Criou-se a grande celeuma da literatura brasileira, e que até quem não leu o livro tem uma opinião, se é Capitu traiu ou não traiu. Por que isso acontece? Porque o narrador não é confiável, porque eu só tenho o ponto de vista dele. Então, uma narração em primeira pessoa muda tudo. O narrador não é confiável, eu só conheço a visão dele. Isso vai acontecer em Angústia, do Graciliano, por exemplo, né? Isso vai acontecer aqui no Balada de Amor ao Vento. Quem conta a história é a própria Paulina Chiziane. Então, às vezes, tem coisas que o personagem que está narrando ele não sabe, porque ele está contando só a visão dele. Agora, já se eu tenho um narrador em terceira pessoa, isso já faz diferença, já é uma visão de fora. Mas esse narrador, ele é onisciente, porque às vezes ele não é. Às vezes ele não sabe de tudo que se passa, às vezes ele só sabe o que o personagem vê. Então, a escolha do foco narrativo, ela é intencional e ela traz consequências para a história. E esse tipo de análise não é decorando o enredo ou uma lista de personagens que você consegue responder uma questão que pergunte isso. É por isso que você precisa dominar. É isso quando eu falo de dominar a lista, é isso, dominar cada obra. É falar de cada livro com a propriedade que você fala do seu filme preferido, da sua série preferida, de um filme que você viu que você não esqueceu, de uma série que você viu que você não esqueceu, porque você dominou, porque você se apropriou disso, entende? Não é decorar, é entender isso aí, Vini. Uma das frases mais transformadoras que eu ouvi nos meus estudos é exatamente, porque o decorar, você decora por um tempo, talvez decora para a vida inteira. Eu tenho um amigo que conta que quando ele estudou no ensino médio, a professora mandava eles decorarem dados biográficos dos autores. E uma das coisas mais engraçadas quando a gente senta em bar, ele começa a falar de cor a biografia do Zé de Alencar. Zé de Alencar nasceu, não sei, nem eu sei, nasceu não sei quanto, na cidade de Papapá, foi estudar. Eu falo, gente, que conhecimento inútil! Para que isso? Entende? Isso aí ele não aprendeu nada. É a diversão do bar. Pedir para ele falar, fala aí a biografia do Zé de Alencar. E eu não me conformo da professora ter feito isso com ele, pedido para ele decorar esse bagulho. E é engraçado que ele decorou até hoje, mas o que ele sabe? Para que serve isso? Nada, é um conhecimento inútil, né? Se a gente entende, é isso que eu falo, a gente domina, a gente se apropria daquilo, você pode perguntar o que você quiser, que eu vou saber. Eu falo da Casa de Papel, não sei se vocês viram, que é uma série que fez sucesso há muitos anos e que eu ainda lembro de detalhes. Talvez eu não lembre de detalhes exatos, mas se a gente começar a conversar ou se tiver uma ceninha, eu vou lembrar, né? Porque é isso, assisti, mexeu comigo, eu gostei, aí a gente conversava, outras pessoas estavam assistindo, ouvia um vídeo na internet de alguém comentando sobre, que é fazer aquele acompanhamento depois que assiste, depois que lê, né? E ficou ali, entendeu? Então a gente lembra, então tá ali em algum lugar. Eu falo disso com propriedade porque eu assisti, porque eu gosto. Eu adoro falar sobre Lost, por exemplo, que é uma série que acabou faz um tempão. E tem detalhes que eu ainda lembro, tem frases inteiras que eu ainda lembro. Não é porque eu decorei, porque fez sentido para mim. Decorar não vai te ajudar a responder questão, por exemplo, sobre foco narrativo. E os usos de discurso, outra coisa, discurso direto, discurso indireto, o famoso e temido discurso indireto livre, que aqui no As Meninas tem a dar com pau, tá? Tem muito na literatura de forma geral. Caminho de Pedras é outro que tem menos, mas tem também, né? Que é aquela passagem
entre a voz do narrador e a voz do personagem, elas meio que se misturam, não fica muito claro quando acaba a fala de um e começa a fala de outro, é como se o narrador está dentro da cabeça do personagem, e entender como se estrutura o discurso indireto livre, e o que ele traz para a narrativa em termos de efeito. De novo, você não responde isso tendo decorado o enredo ou a lista de personagens, tá? Que mais? A estrutura. Como é a estrutura? Ela é uma estrutura linear, ela é uma estrutura fragmentada. Por exemplo, Caminho de Pedras tem uma estrutura linear. As meninas têm uma estrutura completamente fragmentada, vai e volta no tempo o tempo todo. Você fica pegando peças do quebra-cabeça para tentar montar, né? Estou tentando lembrar de algum outro aqui que não sei. Sei lá, eu consigo pensar do ano passado, por exemplo, ou mais ainda. Eu lembro do 9 Noites, né, do Bernardo Carvalho, que caiu há alguns anos na FUVEST, em que você tinha uma longa carta dividida em alguns capítulos, e você ia lendo um pedacinho da história e os dias atuais. Aí você tinha um flash do passado, pedacinho atual, flash do passado, pedacinho atual. Então a história era fragmentada. 2 narradores em 2 tempos distintos, com duas estratégias diferentes e com características diferentes. Isso acontece muito em thriller, né? Vocês sabem, não sei se sabem, eu adoro romance policial, eu adoro Saramago, sou apaixonada por Guimarães Rosa, amo Fernando Pessoa, mas eu adoro ler uma história policial e descobrir o mistério, quem matou, quem não matou. Eu estava hoje no Instagram falando, tem nada a ver com vestibular, tá, gente? Um thriller que eu li que é o Nunca Minta. Fiz lá a propaganda no Instagram. Propaganda, assim, não tô ganhando nada, mas porque achei legal. Que tem uma estrutura fragmentada. Ele traz cenas do presente e cenas do passado, do presente e do passado. E conforme você vai juntando, você vai entendendo a história no final, né? O 9 Noites era um caso meio assim, né? O outro livro que eu li recentemente, O Tijolão, A Crônica da Casa Assassinada, também, ele vai te dando peças diferentes. Então, isso é uma coisa, como é a narrativa do livro? Ela é linear, ela é fragmentada, e como isso contribui para a história que está sendo contada, tá? Relações e características dos movimentos literários. Não é tão comum na FUVEST, mas pode acontecer, né? Eu entender em que momento, em que movimento literário se enquadra aquele livro, e na Unicamp também, então que o Casa Velha é um livro do Machado, que é escrito no período do realismo, então por isso eu vou ter essas características, tanto do contexto, quanto do estilo próprio do autor, que eu falei na primeira live de aquecimento aqui, o estilo do Machado, a análise psicológica que é dele, a ironia que é dele, né? É possível questões a esse respeito também, tá? Contexto histórico e social, é óbvio. Não dá para falar de Caminho de Pedra sem entender que ele está sendo escrito em plena era Vargas por uma autora que fez parte do Partido Comunista, entende? Que era afiliada ao Partido Comunista. Então, esse contexto, isso não está em decorar a história para você responder. E isso é muito importante, muitas vezes, para responder as questões. Eu estou dando aqui uma lista para você de coisas que o vestibular cobra que não são decoreba do enredo, do que acontece na historinha, ou da lista dos personagens, que é o medo do vestibulando. O menino fala, meu Deus, eu não lembro como chama a empregada. Foda-se, qual é o papel da empregada? Ela tem voz na história, não tem voz na história? Qual é a intenção? Por que ela está lá? Né? É diferente, tá? Que mais eu pus aqui? O estilo do autor, já falei, né? Machado, ironia, análise psicológica. E eu entender, não é só decorar que o Machado tem ironia, mas eu entender, eu reconhecendo um trecho, ó, isso aqui é a ironia do Machado. Ó, isso aqui é um exemplo de análise psicológica do Machado. Ó, isso aqui é um exemplo da linguagem poética, que é super característica da dona Paulina Chiziane. Ó, isso aqui é a denúncia social, que é característica da Lígia Fagundes Telles, quando ela está falando sobre a ditadura, por exemplo, em As Meninas, tá? Então, essa coisa do estilo. Já falei, questões de literatura comparada, né, que a gente pode falar assim, que na FUVEST acontece, na Unicamp não, 2 ou mais obras na mesma questão, você tem que estabelecer essa ligação. Simbologias, principalmente em poemas, mas não só. Aqui no Balada de Amor ao Vento, o vento perpassa a história inteira. O que é que ele representa, né? Às vezes uma cor que aparece bastante, um animal. A gente pensar, sei lá, estou falando do ano passado, os ratos que caiu. Qual é o simbolismo dos ratos? Por que rato? Como que ele aparece na obra? Como que ele aparecia na história? Né? Então, essa simbologia, decorar o enredo, não te traz esse estudo aprofundado, tá? Interpretação de trechos específicos. Isso acontece bastante. E é por isso que eu falo, voltando no mito 1, fazer exercício antigo não adianta. Você vai ver a questão da década de 80, de 90, não tinha trecho, tinha assim a pergunta. Qual é nananana? E você tinha que responder.
Hoje não é assim. Hoje sempre tem um trechinho de apoio. E às vezes ela te pede a interpretação daquele trecho em específico. Ah, tá vendo? Então eu não preciso ler, posso ler o resumo, que o trecho eu resolvo na hora. Depende. Porque às vezes, para interpretar aquele trecho específico, eu tenho que ter um conhecimento e um estudo e uma análise maior e mais aprofundada do enredo como um todo, para eu saber por que aquele trecho é importante na foto geral, tá? Qual é a intenção do autor? Qual é a forma que ele usa para expressar o que ele quer dizer? Para que ele está escrevendo esse texto? Por que esse personagem existe? Qual é a intenção desse personagem? Por que ele está aqui? Né? Por que ele aparece pouco? Por que ele aparece muito? Por que ele é o protagonista? Por que o protagonista tem essa idade? Por que o protagonista tem essa profissão especificamente? Por que a Ana Clara estuda psicologia nas meninas e a Leão estuda ciências sociais e a Ana Clara estuda direito? A Ana Clara não, desculpa, a Lorena estuda direito. Como que isso, o que isso tem a ver e como que isso contribui para um sentido maior que permeia o livro como um todo e que caracteriza essas personagens? De novo, não é decorando enredo ou lista de personagens que você resolve questões como essa. Você precisa de uma análise aprofundada. Faz diferença. Então, não é só ler e entender a história e saber quem são os personagens. É um estudo aprofundado que, como eu disse, tem etapas para serem feitas. Claro que no método Bisturi, o que eu faço é te entregar essas etapas. Eu fiz tudo isso e eu passo isso para você, porque a gente vai lendo o livro e eu já vou te entregando. Ó, isso aqui é importante, ó, anota isso aqui, ó, olha aqui como que o né? É por isso que é muito importante esse mito de que, ai, não, só entendi o enredo. Aí tem aluno que fica na véspera do vestibular relendo o resumo do enredo para guardar e responder. Meu amor, o vestibular não é uma prova de memorização há muito tempo já. E é por isso que é importante dominar de verdade, como eu falo, a lista das obras. E o último mito que eu vou desconstruir hoje é esse que, as questões de literatura são muito subjetivas. Não adianta eu estudar e me preparar, porque é uma questão subjetiva. Lá na matemática, 1 mais 1 é 2. Na literatura, não. Isso é um mito, tá? De fato, a literatura, ela é uma área, uma disciplina mais subjetiva, mas eu não posso trabalhar com subjetividade no vestibular, meu amor. 1 mais 1 é 2, e a resposta da questão do vestibular tem que ser a letra B, e a letra B está certa, as outras estão erradas. É uma questão dissertativa, você tem que responder XYZ, se responder XPTO vai estar errado. Então, não existe subjetividade nos vestibulares. Eu não vou, não adianta, porque literatura é subjetivo. Eu sempre falo isso. Quanto é 1 mais 1? É 2 e acabou, não tem erro. Quem é o maior escritor brasileiro? Isso é subjetivo. Um vai dizer Machado de Assis, o outro vai dizer não, Lima Barreto, o outro vai dizer não, é Carolina Maria de Jesus. Ok, mas o vestibular nunca vai te perguntar uma questão subjetiva, quem é o melhor autor do Brasil, tá? As questões são elaboradas de maneira séria, em alguns vestibulares mais que outros, mas de maneira séria, por bancas. Existe uma grade de correção ali. Essa questão, em alternativa, essa tá certa e as outras estão erradas. Mas eu achei que... O eu achei você guarda para você. Você tem que provar que aquela questão está certa ou errada com base no texto. Não é a sua opinião, não é o que você gostou, não é o que o seu professor falou, é o que o texto diz. E de acordo com o texto, somente uma alternativa está certa. Eu vi aqui a Gabi falando que a maior dificuldade são as questões discursivas. Para mim, questão de múltipla escolha é muito mais difícil. Porque na discursiva, salva alguma coisa. Geralmente elas têm item A e B, e às vezes dentro do item A tem 2 tarefas que você precisa fazer, de repente cite não sei o que, explique tal coisa. Às vezes você não sabe explicar, mas você sabe citar, já não é um 0. Ou às vezes você cita e explica, não explica exatamente correto, mas alguma coisa eu salvo ali. Múltipla escolha, a alternativa certa é a C, acabou. Ou é certo ou é errado, né? E tem as, entre aspas, pegadinhas. Não são pegadinhas no sentido de quero foder todo mundo, meu sonho é que ninguém passe no vestibular. Não estamos falando de ITA aqui, graças a Deus, né? Para ter esse gosto de dizer o meu vestibular é muito difícil, não sei o que se ganha com isso, mas enfim. Mas o vestibular, gente, a gente sabe, ele é um processo infelizmente injusto, porque no nosso país a gente não tem vaga para todo mundo, seria maravilhoso. Sonho, utopia, quase o folheto das testemunhas de Jeová com o tigre do lado das pessoas, e a cachoeira e o arco-íris.
utópico, maravilhoso, se um dia a gente tivesse vaga para todos nas universidades de qualidade, mas não temos, então a gente tem que fazer uma seleção. Então, existem ali umas manhas e umas pegadinhas nas questões de múltipla escolha, tá? A principal delas é que a questão, a alternativa inteira tem que estar correta. A Unicamp brinca muito com isso, de um jeito que a FUVEST não faz. A Unicamp trabalha com 4 alternativas, né? A, B, C, D. A FUVEST tem 5, A, B, C, D, E. E na Unicamp, geralmente, você divide em 2, assim, né? Ela faz um exemplo aqui. Ela faz uma afirmação com 2 pontos. E aí, todos eles têm que estar certos. E eles vão encadeando. Então, por exemplo, a mesma coisa que eu falasse assim. Essa garrafa é azul e está com água. Essa é a alternativa certa. Aí, no outro ponto, ia ter. Essa garrafa é azul e está com café. Ela é azul, mas não está com café. Ou eu tenho. Essa garrafa é verde e está com água. Ela não é verde, mas ela está com água. Ou essa garrafa é verde e está com café. Então, geralmente tem uma que é inteira errada e tem 2 que são metade certas. E aí tem uma que é inteira certa. A alternativa tem que estar completamente certa. Se você vê que essa garrafa é azul, mas não sabe o que tem aqui, e aí você pode ficar, mas tem água ou tem café? Não sei. É um exemplo idiota, mas a Unicamp trabalha bastante desse jeito. A alternativa inteira tem que estar certa. E isso não é subjetivo. Isso tem a ver com o livro. Mas eu interpretei que dentro da garrafa tinha Sprite. Você interpretou errado. Me prova que tem Sprite. Não dá para provar. Tudo que a gente responde, e essa é uma dica boa para a gente ir quase encerrando aqui essa live, tudo que você afirmar, você tem que poder provar. Vou pegar o exemplo master do 2 irmãos, para quem prestou FUVEST ano passado, que tem o grande mistério sobre a paternidade do Nael. Quem é o pai do Nael? Eu posso falar que o pai do Nael é o Jacob? Prova. Onde no livro está escrito que ele é... Não está. Então, eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que o pai do Nael é o Omar? Não. Onde está escrito no livro isso? Eu não posso dizer. Eu posso dizer que o pai do Nael é o Nalim? Não. Não está em lugar nenhum. Eu posso dizer que não fica claro quem é o pai do Nael? Posso. Porque não fica. Então, tudo que você afirmar, ou quando você diz que uma alternativa está certa, você tem que conseguir provar no texto. Cadê? Tá aqui, ó. Abre lá, página 165. Tá aqui nesta frase. Você tem que conseguir provar. Isso não é subjetivo. Ok, não sou paga por vestibular nenhum para falar bem de vestibular nenhum. Inclusive, tem umas questões que eu meto a boca mesmo. É por isso que a prova do Enem eu acho ridícula. Porque a prova do Enem tem várias questões que eu falo, gente, mas isso aqui tá certo. E eu não consigo provar que não tá certo pelo texto. Mas daí é Enem. A gente não tá falando de Enem aqui, né? Das questões de texto do Enem. Mas, de maneira geral, principalmente na FUVEST, que eu acho uma prova mais bem elaborada do que a da Unicamp, mas a Unicamp também tem suas vantagens, não existe isso de questão subjetiva. Não é uma questão de gosto, não é uma questão de opinião. Existem critérios de correção bem definidos, existe uma banca que monta isso, que já tem a resposta, existe uma grade de correção, né? Eu já participei há alguns anos de correção de segunda fase de vestibular, e é assim, resposta A, o menino tem que falar isso e isso. Se ele falar isso, ele pode falar isso desse jeito. Se ele falar isso, ele pode falar desse jeito. Isso é o que vale. O que for fora disso, não vale. E é muito sim. Mas e se ele fala de um jeito que não estava previsto ali? Aí existe toda uma estrutura de hierarquia de você levar para um supervisor seu e falar, essa aqui fiquei na dúvida. E ele vai subir, de repente, até a banca que vai dizer considera ou não considera. É um trabalho muito cuidadoso, mas existe uma grade, existe uma resposta certa. E não é subjetivo. E como é que eu faço, então, para ter certeza? Você precisa dominar essa lista, você precisa dominar esses livros, tá? Não só saber o enredo dele, não ler e ficar baseando a sua vida em resuminho e lista de personagens. Não, eu não vou ler porque literatura é subjetiva, e muito menos passar sua vida fazendo 50 mil exercícios, quando você deveria estar lendo o livro. 4 mitos derrubados nessa live de hoje, tá? Mas hoje eu vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã. Muito obrigada pela presença. Para você que está vendo isso depois, obrigada também. Obrigada, galerinha do chat. Falou, galera. Um beijo, obrigada.